Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Quando estava João na ilha, condenado na prisão, levantando os olhos acima aos céus, avistava um clarão. Era o Filho de Deus que veio em sua direção. Sorrindo lhe mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visão, peço para repetir tudo que mostraste a João em visão, revela para nós aqui. 24 anciãos, João viu nesta grande visão, todos vestidos de brancos, irmãos, com as harpas em suas mãos. E do trono então saía grande vozes de trovões, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ó Deus de visão, peço para repetir tudo que mostraste a João em visão, revela para nós aqui. João chorava por um livro selado que ninguém abriu, nem de ler as suas lindas palavras do mundo ninguém conseguiu. Um daqueles anciãos lhe disse para não chorar: eis aqui o homem que podem abrir este livro, os 7 selos desatar. Ó Deus de visão, peço para revelar o homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. Ó Deus de visão, peço para revelar o homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. 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 Ó Deus de visão, peço para revelar o homem que abriu o livro, é o leão da tribo de Judá. Apocalipse, um livro de símbolos, um livro de muitas visões. Visões mostram acontecimentos antecipados, antes que aconteçam,
Antes que se cumpram, Deus abre a visão. E a visão vem para não falarmos de nós mesmos. João não falou de si mesmo. Isaías não falou de si mesmo, falou do que viu em visão. Moisés também. Moisés não falou de si mesmo, nem tampouco fez aquilo que ele gostaria, quem sabe, de fazer. Mas tudo que Moisés fez, tudo que Moisés falou, foi aquilo que ele viu e foi orientado em visões. Os profetas de Deus sempre receberam visões. E as visões vêm para não deixar o homem e, consequentemente, não deixar o povo, não deixar a igreja se estribar em seu próprio entendimento. Quando o homem estriba em seu próprio entendimento, andam pelas suas próprias visões. Quando o homem, meu amado ouvinte, ele deixa de lado as visões bíblicas, as visões celestiais, então agora temos um homem, então agora temos uma igreja que é como diz o sábio Salomão, ela se estriba em seu próprio entendimento. E se estribando em seu próprio entendimento, não se pode ter a revelação exata, a visão plena do que Deus tem para aquela vida, do que Deus tem para aquele momento, do que Deus quer revelar para aquela ocasião. Agora, quando andamos segundo a visão celestial, quando andamos segundo o que Deus mostra, nós não agimos sem rumo, porque Provérbios diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, porque fica sem rumo. E as profecias vêm quando as visões são abertas. Quando temos visões, ou andamos baseado nas visões que os profetas da Bíblia tiveram, os profetas autenticados, enviados pelo Senhor com um propósito específico tiveram, então nós temos agora a certeza que não estamos sem rumo. E aí você tem João na ilha de Patmos. João falou, João fez, João viu visões sobrenaturais. E vendo visões sobrenaturais, João falou, João fez aquilo que ele viu. Isaías, no seu capítulo 6, ele falou, ele fez aquilo que ele viu. Ele disse, no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele disse, e a terra estava cheia de sua glória, e o templo estava cheio de sua glória, e a minha vida estava cheia de sua glória. Ele disse, e ele fez exatamente aquilo que ele viu e ouviu em visões. Esta é a característica dos verdadeiros profetas. Eles eram chamados de videntes. Eles viam o futuro antes que o futuro chegasse. Eles viam o futuro, eles previam acontecimentos. Deus revelava para eles as coisas que estavam por acontecer. E se você toma o livro de Apocalipse, você vai ver que ele é um livro diante da teologia, diante dos homens. Ele é um livro que muitos dizem misterioso. Alguns dizem, não leia o Apocalipse, porque senão você vai ficar doido. Outros dizem, é um livro de teatros, é um livro de ficção. Outros dizem,
de maneira ridícula, ou seja, zombando, depreciando, ridicularizando o Evangelho. Outros dizem: penso que João teve um pesadelo. Quando ele escreveu o Apocalipse, provavelmente ele tenha comido muito à noite, tenha tido um pesadelo. São pregadores céticos, são igrejas que não passam de incrédulas, são pessoas incrédulas. A verdade é que Apocalipse significa o livro das revelações. Não é pesadelo, não é ficção, não é teatros. O livro do Apocalipse é um livro de profundas revelações que foram entregues em símbolos, porque todas as visões que João teve foi em símbolos. Porém, a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 10, verso 7, daí nós temos o mundo cego, completamente perdido com o livro do Apocalipse, porque a Bíblia diz que este livro de símbolos, de revelações, este livro, desde o seu primeiro até o último capítulo, é um livro cheio de visões, e a Bíblia diz que estas visões seriam desvendadas. Estes mistérios do livro do Apocalipse seriam completamente revelados, porém, nos dias da voz do sétimo anjo. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo foi anunciado aos profetas em visões. Visões que muitas vezes nem eles mesmos entenderam. Daniel era um profeta na Babilônia e Daniel também teve muitas visões. Zacarias foi um profeta, e Zacarias capítulo 4 e Zacarias capítulo 14, ele também teve muitas visões apocalípticas. Ele viu os 7 canudos, os 7 cartiçais, que João também viu em Apocalipse capítulo 1. E João viu e disse que as 7 estrelas seriam os 7 mensageiros e os 7 cartiçais seriam as 7 eras, as 7 fases, as 7 idades da igreja. Então as visões que Zacarias teve, você vê isso, Apocalipse 10, verso 7. O segredo de Deus havia sido anunciado aos profetas, como a Isaías, que falou deste tempo, como a Daniel, que falou deste tempo final, como a Zacarias, que falou destes últimos dias, como o profeta Malaquias, o último profeta ali do Velho Pacto, do Novo Testamento, fazendo a ponte, a ligação entre o Velho e o Novo. Ele também profetizou em Malaquias 4, verso 5, que no último dia, antes do grande e terrível dia, que é este, o qual estamos vivendo, estamos um pouquinho antes do grande e terrível dia. Ele profetizou que a unção, ministério, a mensagem, não propriamente o homem, mas o ofício, o ministério, porque o homem morre, mas o ministério segue. Como Pedro morreu, mas o ministério, a voz, o ensino seguiu. Paulo morreu, mas o ministério de Paulo é vigente ainda hoje. Há aqueles que ainda pregam com clareza o mesmo evangelho, o mesmo ministério que Paulo exerceu, eles ainda exercem, fazem igual, porque obedecem o que Paulo disse. Vocês devem falar o que eu falei, porque diferente é anátema. Eles obedecem o que Paulo disse em Gálatas 1,12. Tudo que eu recebi foi diretamente por revelação de Jesus Cristo. Os homens partiram, e Paulo até havia predito já, ele havia falado
que após a sua partida os lobos vorazes viriam, os mercenários se multiplicariam tentando invalidar o ministério, tentando então colocar em descrédito a doutrina, o ensino que Paulo estabeleceu. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele foi tão duro quando ele nos disse que nos últimos dias se levantariam líderes, obreiros, igrejas, mas Paulo achou conveniente chamá-los de espíritos enganadores. E Paulo disse que eles não iriam suportar a sã doutrina. Paulo disse porque estava vendo aquilo, tendo suas visões. E ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E como tem apostatado, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, quem doutrina são líderes, quem doutrina são pregadores, quem doutrina são os mestres. E Paulo nos disse que eles estariam apostatados e eles teriam a infelicidade de dar ouvidos a espíritos enganadores, achando que estariam dando ouvidos a Espírito de Deus. E então Paulo disse, e eles iriam estabelecer ensinos demoníacos. E Paulo disse, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Mentes cauterizadas, pensam que estão pregando a verdade, defende-a veementemente, e se preciso for até mata, em nome da verdade, porém pregando uma mentira. Como nas eras das trevas, aquela igreja pagã primitiva, na era das trevas ela cometeu aquele pecado absurdo. Todos quanto não pagassem indulgência, todos quanto não crescem naquela doutrina do purgatório, todos quantos não comprassem com dinheiro um pedaço do céu, eles eram queimados. Quem tivesse visões como Isaías teve, quem tivesse visões como o próprio João na ilha de Patmos teve, como Pedro, como Paulo. Pedro teve visão daquele lençol cheio de animais, répteis, aves, descendo do céu. Ali era uma visão mandando Pedro ir pregar aos gentios. Mas quem tivesse esse tipo de visão que a igreja primitiva teve, eles queimavam sem misericórdia, matavam, encerravam nos presídios, jogavam nas arenas, colocava nas covas de leões, para que os leões pudessem alimentar daqueles que tinham visões espirituais, daqueles que realmente ouviam a voz de Deus. E aí então Paulo diz que são mentes cauterizadas, matando em nome de Deus, caluniando em nome de Deus, fazendo atentados terroristas em nome de Deus. E lembrando que atentado terrorista não é só jogar uma bomba em uma nação ou um avião contra uma torre, contra um prédio, mas há muitos atentados terroristas espirituais. Quantas invasões, quantas divisões, quantos problemas vão surgindo dia após dia. E então você tem mentes cauterizadas, fazem atrocidade achando que está agindo com a moral legal, fazem loucuras achando que está agindo de maneira sensata. Mente cauterizada, comete insensatez e pensa que é razoável, que é ser sensato. Tudo isso porque os homens têm perdido a visão espiritual, a visão celestial. E Paulo nos disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo também era um homem que tinha visões. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele diz, eu conheço um homem, falando dele mesmo, segundo aos Coríntios 12, verso 1, ele diz, conheço um homem, que se no corpo não sei, que se fora do corpo não sei.
Eu sei que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ali ele viu coisas inefáveis, e ali ele viu coisas que, na verdade, ao homem não é lícito falar. Paulo disse, coisas que, na verdade, são excelsas revelações. Ele disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O mundo está morrendo porque não tem mais visões e revelações. E a única maneira de andar pelas visões e revelações é recebendo um profeta, porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, este recebe galardão de profeta. O próprio Jesus teve muitas visões. Foi o que nós lemos em São João, capítulo 5, verso 19. Jesus mesmo disse que o Filho não faz nada de si mesmo. Jesus disse, a não ser, exceto que ele primeiro tenha visto o Pai fazer, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Jesus não fazia, Jesus não falava, Jesus não ensinava, Jesus não ia em lugar algum se primeiro o Pai não lhe revelasse em visões espirituais. Foi o que ele disse, não curo nem o enfermo, não vou transformar água em vinho se primeiro o Pai não me mostrar. Não vou purificar os leprosos se o Pai primeiro não me mostrar. Não vou colocar o coxo para andar, o homem de mãos mirradas para ficar perfeito se primeiro eu não ver em visão. E quando ele via em visão, ele sabia que aquela visão ia se cumprir. E muitas vezes ele nem orava, porque ele era a própria palavra de Deus, e o Pai já havia mostrado para ele que o leproso seria purificado, que o cego enxergaria, que o morto ressuscitaria. E muitas vezes ele curou sem orações. Ele apenas dizia, mulher, a tua fé te salvou. Ele apenas dizia, seja feito de acordo com a tua vontade. Ele apenas dizia, aquele leproso que disse, se tu quiseres eu poderei ser limpo. Ele disse, eu quero ser limpo. Ele apenas dizia como ao centurião romano. Ele logo olhou para aquela grande fé daquele centurião romano e ele disse, vai em paz, vai porque o teu criado sarará. Palavras, mas ele só falava aquilo que o Pai já havia lhe revelado. Esta era a característica de Jesus. Ele não imaginava coisas para profetizar. Há muitas profecias que são fruto da imaginação. Há muitas visões que são frutos da imaginação. E sendo fruto da imaginação, meu amigo ouvinte, não pode dizer o assim diz o Senhor. Você tem que dizer assim diz sua imaginação, seu querer, seu entusiasmo, sua vontade. Assim diz os teus desejos. Mas Jesus dizia, exceto se o Pai me mostrar, então eu vou falar, então eu vou fazer. Não farei nada, não tomarei nenhuma atitude. Eu posso ver essa característica em Jesus agora. Não vou tomar nenhuma providência, não será tomada nenhuma medida, exceto que o Pai me mostre. Se o Pai nada me mostrar, eu devo ficar calado. Se o Pai não me disser para ir, eu devo ficar quieto, porque eu não posso ir. Eu devo ser levado, guiado. E este é o grande problema. As pessoas estão indo por conta própria, estão profetizando por conta própria, estão pregando por conta própria, estão abrindo igrejas por conta própria. E Jesus dizia, exceto que o Pai me mostre, me revele em profundas visões, profundas revelações. Ele dizia, nenhuma medida provisória ou definitiva será tomada se o Pai primeiro não me revelar. Era assim que os apóstolos faziam também.
Eles não iam a lugar algum se o Pai não os levasse, se o próprio Pai não os transportasse. E aí você abre a Bíblia em Atos capítulo 8, você vai ver Filipe tendo um grande avivamento em Samaria. De repente o Pai lhe transporta, lhe dá uma visão, lhe mostra que havia um eunuco em uma carruagem, já em outra cidade, precisando de esclarecimento. Andavam pela revelação, andavam pelas visões, eram guiados por Deus. Oxalá os crentes de hoje fossem guiados por Deus. Que benefício o povo de Deus teria, quantos milagres sucederiam, quantas provisão Deus teria total liberdade de fazer, de atuar entre nós. Era assim que fazia a igreja primitiva, era assim que fazia os apóstolos e os profetas, e a Bíblia diz que nós deveríamos estar edificando sobre o fundamento deles. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios 3:9. Paulo deixou o fundamento. Paulo não teve a visão da coluna de fogo. Os demais que com ele estavam não viram, mas Paulo viu. Cristãos sem visão. São cristãos completamente sem uma experiência com Deus. Foi assim que os apóstolos aprenderam com Jesus. Diziam: mestre, vais à festa do casamento? Jesus foi ensinando eles, dizendo assim, fiquem quietos. Jesus dizia: não é chegado a minha hora. Mestre, tu vais à festa do Pentecostes em Jerusalém? Fiquem quietos, não é chegado a minha hora. Mestre, a festa da Páscoa, tu não vais? Fiquem quietos, não é chegado a minha hora. O Pai ainda não me mostrou, eu ainda não me vi lá em visão ainda. Ele dizia: fiquem quietos, não é chegado a minha hora. Tu vais orar por Lázaro? Chegou a notícia, ele está doente, terrivelmente doente. E a notícia chegou que se tu não fores orar por ele, corre o risco dele até morrer. Jesus disse: temos que prosseguir viagem, não posso voltar agora. O Pai não me mostrou em visão ainda a minha oração subindo ao céu em favor de Lázaro. Porém, depois de 4 dias do aviso, do pedido para Jesus ir lá orar, depois de alguns dias, a visão chegou e Jesus disse: agora sim é momento de ir orar por Lázaro. Mas agora é tarde, Senhor. Não foi o que disse Maria e Marta? Agora ele está morto, agora cheira mal, agora é impossível, o Senhor não veio quando foi chamado. Ora, meu amigo ouvinte, Deus sabe o que faz. Ele anda segundo a visão. O homem de Deus tem que andar segundo a visão espiritual que Deus lhe dá. Mas quando Jesus desceu e foi orar para Lázaro, ele havia visto o Pai ressuscitar a Lázaro. Então ele pôde parar diante de uma multidão, junto ao sepulcro de Lázaro. E então ele pôde levantar os olhos para o céu, chorando, e dizer: Pai, para que eles vejam, Pai, para que o mundo veja, Pai, para que o cético veja que Tu estás em mim e ouve-me quando oro. Lázaro, sai para fora. Não poderia falhar. Ele não estava orando uma oração sugestiva, ele não estava sugestionando para o morto ressuscitar, não era uma cura intelectual ou sugestiva, não era uma ressurreição científica. Agora era um homem inspirado que viu Deus ressuscitando Lázaro. Então ele não teve medo, não se preocupou em ficar envergonhado diante das pessoas. Ele não teve dúvida: e se eu chamar Lázaro e Lázaro não ressuscitar? Lázaro não sair da sepultura? Ele andava por visões, e ele havia dito: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai primeiro, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Ou seja, o filho nada pode fazer sem que primeiro veja o Pai fazendo. Os apóstolos aprenderam assim. Eles não iam, eles eram levados pelo Espírito de Deus.
Eles não iam, eles eram guiados. Eles não interpretavam, eles eram divinamente revelados. Jesus dizia: ide e pregai o evangelho em todo o mundo, anunciai-o a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus disse: ide, mas eles não foram. Eles ficaram no cenáculo, aposento alto, esperando a visão celestial, esperando o cumprimento de Joel 2:28, a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Jesus disse: ide, mas quando foram, não foram por conta própria, não foram sozinhos, foram com o assim diz o Senhor. E com o assim diz o Senhor, a Bíblia diz, e o Senhor colaborava com eles, cooperava com eles. Que coisa mais bonita, que coisa mais tremenda! O filho nada pode fazer sem que primeiro veja o pai fazendo. Assim deveria estar os cristãos: ir aonde Deus mandasse, congregar aonde Deus direcionasse, viver a maneira como Deus já mostrou na palavra, pelas visões, pelos ensinos apostólicos, proféticos. Porém, a visão espiritual está sendo ofuscada dia após dia e os homens não estão conseguindo ver o que realmente Deus tem para eles. E não é à toa que Deus, através das visões de João na ilha de Pátimos, quando João viu o século 21, quando João viu a última igreja, a igreja da era de Laodiceia, quando João viu os últimos dias, quando João viu os nossos dias, João percebeu que os crentes dos últimos dias não teriam mais visões celestial, visão espiritual, discernimento da palavra. E então o Espírito, através de João, disse em Apocalipse, capítulo 3, verso 18: aconselho-te que de mim venhas e compre ouro provado no fogo, caráter, para que te enriqueças, e que também unja os teus olhos com o colírio santo, para que vejas. Esta é a era que estamos vivendo, que está se desenrolando diante dos nossos olhos, Laodiceia, a era que tem perdido a visão espiritual, a visão celestial, e quando perde a visão celestial, rejeita o enviado de Deus. Mas quando se tem visões celestiais, visão espiritual, discernimento de espírito, discernimento da palavra, então cumprir-se-á o que disse Jesus: aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. Amigo ouvinte, deixe Deus te dar uma visão espiritual acerca desta mensagem que estás ouvindo. Deixe Deus te dar uma visão espiritual acerca de qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe Deus te dar uma visão espiritual acerca de como você tem que viver, crer, andar, edificar, para fazer parte do arrebatamento da igreja. Amigo ouvinte, deixe Deus abrir a sua visão espiritual, a sua visão celestial. Deixe Deus te dar agora, em nome de Jesus Cristo, discernimento de espírito para crer em toda a palavra. Jesus, estando em Jericó, fez milagres entre os fariseus, curou o coxo e os mudos falavam, pois Jesus era o Filho de Deus. No passado Jesus operou, no presente Ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer uma vitória, aleluia, amém.
Jesus, quando andou sobre as águas, Pedro começou a duvidar. Ao encontro foi ter com o mestre, com temor começou a afundar. No passado Jesus operou, no presente Ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer na vitória, aleluia, amém. Crucificado, no madeiro seu sangue verteu. Assim foi que ele deu sua vida para pagar os pecados meus. No passado Jesus operou, no presente ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer na vitória, aleluia, amém. Costumava orar quando sentia grande angústia, o poder ele ia buscar. No passado Jesus operou, no presente ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer na vitória, aleluia, amém.